você já, assim, parece que você é uma pessoa muito madura, sabe? Eu vejo você, tipo, bem posicionado, sabe? A linha que tá indo. Então, eu queria te honrar por isso. Acho isso muito legal. Poxa, obrigado. E eu queria que você contasse o segredo deste negócio. Brincadeira. Cara, mas mais ou menos isso. As pessoas sempre me perguntam isso, assim. Sempre a gente acaba entrando nesse assunto. Eu imagino. E eu já me questionei muito e também já... Poxa, eu cresci numa igreja em que testemunhos dos mais, assim, loucos, Cabuloso. Exatamente, cabulosos. Meu pai é um desses testemunhos de pessoas que, poxa, usaram droga a vida inteira. Meu pai se acidentou diversas vezes, já foi sequestrado, Chocada. já teve que fugir do Brasil, umas paradas assim muito loucas. E depois Jesus vindo e transformando a vida dessa pessoa. E eu ouvindo tudo isso, eu crescia perguntando, falando, Deus, e o meu testemunho? Eu não tenho um testemunho mirabolante, sabe? Aquela coisa de chegar, você conta o testemunho, aquelas loucuras que você viveu. E aí todo mundo fala, meu Deus, como Deus transformou, não sei o quê. E aí eu tive que lidar com isso, assim, por um tempo, quando eu era mais novo. E uma dessas vezes que eu tava perguntando isso pra Deus, Deus falou comigo, João, a glória do testemunho não tá sobre um passado cabuloso, mas sim sobre quando eu entro na história e transformo tudo pra minha glória. Uau. E ele falou assim, deixou muito claro assim no meu coração de que o meu testemunho não é de não ter de fato vivido tudo isso e ter entendido e experimentado a presença dele desde cedo. E essa é a glória de estar em Cristo, né? Então, a parte gloriosa de toda a história que Jesus entra é a parte que Jesus entra. Não é todo o passado ruim ou histórias muito loucas que aconteceram, enfim, porque... Às vezes a gente valoriza tanto esses acontecimentos antes de Jesus e a gente esquece que, na real, o ponto alto da história é quando Jesus entra. E aí Jesus começou a ministrar meu coração. Você não precisa de um grande testemunho para tocar pessoas. Você só precisa contar de fato e manifestar aquilo que eu sou para você. Uau. E quando eu entrei na sua vida, a forma como eu entrei na sua vida. Eu acho que esse entendimento me esclareceu sim, muita coisa sobre o meu chamado, sobre a minha postura. Porque muitas vezes eu pensava, poxa, será que eu preciso de uma história? Será que eu preciso de um testemunho para pregar o evangelho? E aí Deus começou a falar comigo, não. E eu falei, poxa, é isso, faz sentido. E às vezes tem muitos adolescentes, jovens que me acompanham, que cresceram na igreja também, e que às vezes podem até sentir isso, sabe? Poxa, todo mundo tem uma história muito louca de conversão e eu não. E eu não. E a minha história, Deus? Né? Mas a glória tá nisso, sabe? Do Senhor ter sido suficiente desde o começo. Uau. E isso bastou. E eu acho que isso cooperou muito, assim, pra eu viver tudo que eu vivo hoje, esse entendimento. Mas sobre o amadurecimento, né? Ser maduro, que você falou. Eu acho que vem muito também da forma como eu fui criado. Meus pais nunca me pouparam das situações, das circunstâncias, do que a gente estava vivendo. Sempre foi tudo muito claro, muito transparente. Eu acho que isso me fez crescer uma criança, depois um adolescente muito consciente, muito sabe? Bom. Sobre as coisas naturais, as coisas da vida e também as coisas espirituais que eu sempre fui envolvido desde muito pequeno. Então eu lembro assim de ter célula na minha casa e várias coisas acontecerem, milagres acontecerem, aconselhamentos, pessoas às vezes até caírem possessas no chão, e eu, mesmo pequeno, eu não era tipo, não, sai daqui, criança não pode ver, criança não pode estar aqui. Não, eles deixavam. E aquilo era um ambiente normal pra mim, então eu cresci envolvido naquele ambiente, ir num velório, por exemplo, falar de Jesus, pregar o amor de Jesus num velório pra mim era algo comum. Eu sempre acompanhei meus pais fazendo isso, minha mãe principalmente. Então eu cresci vivendo essas experiências. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade para pais, assim, quando eu vejo as crianças no culto ou em qualquer outro lugar, no iPad, e aquele entretenimento digital pra criança não atrapalhar ou pra ela também não se envolver naquilo que tá acontecendo, eu falo, cara, não faça isso com seu filho. Muito Insira ele naquilo que você tá vivendo e mostre pra ele a realidade de como são as coisas, tanto do natural quanto do sobrenatural, e você vai ver uma criança madura e consciente crescendo, sabe? Que demais. E óbvio, tudo isso com muito equilíbrio, enfim. Além do meu testemunho, na verdade, o testemunho da minha família de restauração, que quando eu tinha uns 6 anos, meus pais se separaram e eu fui muito, assim, inserido nesse processo, eu participei, tinha ciência de tudo que estava acontecendo. Então acho que isso exigiu de mim também um amadurecimento, assim, precoce para lidar com as coisas, entender. E eles se divorciaram quando eu tinha... Não se divorciaram no papel, mas se separaram por 7 meses, quando eu tinha 6 anos. Mas desde então minha mãe falava que tinha um propósito, que Deus restauraria, e Deus restaurou. Hoje eles são pastores, cuidam de casais, de famílias. Que demais. Então a gente vive esse testemunho aí. Mas foi essencial para mim, como indivíduo mesmo,
não ser poupado da realidade das coisas. Quando a gente teve uma época que a gente passou por uma crise financeira muito grande, a gente sempre viveu muito bem, mas teve uma época que a empresa do meu pai, a escola da minha mãe não estava indo muito bem, a gente passou por uma crise. E nessa época, quando teve uma noite específica que eu lembro que não tinha leite e ninguém tinha dinheiro para comprar leite. E a gente com carro importado na garagem, com moto, uma casa boa, 2 empresas, mas não tinha dinheiro. E meu irmão muito pequeno, e meu irmão pedindo TT, meu pai pegou um resto de leite condensado que tinha na geladeira e ele misturou aquilo com água, agitou na mamadeira do meu irmão e deu pra ele e começou a chorar. E eu, pequeno, mas presenciei tudo aquilo, minha mãe me chamou e falou assim, vamos orar porque Deus é um Deus de provisão. E a gente foi pro quarto e a gente começou a orar, eu lembro muito bem dessa cena. A gente começou a orar, agradecendo a Deus e pedindo por provisão. Uau. Passaram 5 minutos, tocou a nossa campainha e minha mãe foi lá ver, era um mecânico da nossa rua, a pessoa mais simples assim da rua, que ia na célula que a gente fazia em casa. Meu pai até achou que ele ia pedir aconselhamento, ministração, coisa do tipo. Ele ficou tipo, poxa, Deus, como que eu vou aconselhar alguém sendo que eu tô passando, tipo assim, na pior fase, sabe? Questionando Deus, falando, poxa, Deus, por quê? Né? E aí, meu pai vai lá, atende ele fala, cara, eu tô muito envergonhado de estar aqui, mas eu tava tomando banho, a água lá do meu chuveiro parou de sair, eu tava todo ensaboado, eu gritei minha mãe, mãe, você não pagou a conta? Ela falou, não, paguei, tá tudo certo. E Deus falou comigo, vai no supermercado e compra um fardo de caixas de leite pro Figueiredo e leva lá na casa dele. Figueiredo, meu pai. E aí ele falou assim, então eu tô muito envergonhado porque eu sei que vocês têm condição, mas Deus me pediu pra trazer isso aqui. E levantou um fardo de caixa de leite 5 minutos depois. A gente se ajoelhar pra orar sobre a provisão e Deus mandou isso. Então assim, meus pais sempre me inseriram na realidade, sabe? Na vida real. Desde o natural quanto do sobrenatural. Então tá faltando, a gente vai clamar. E nosso Deus, ele é o suficiente pra prover. E ele vai prover. E exerci ali minha fé, né? Fui ensinado e impulsionado a exercer minha fé desde muito pequeno, no bom ou no ruim. Então acho que isso cooperou em me tornar a pessoa que eu me tornei, enfim. Mas eu sou muito grato aos meus pais por isso, sabe? E eu pretendo levar isso para a educação também dos meus futuros filhos também. Com certeza. Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like.